Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um estudo da lição da Escola Sabatina dessa semana, que apesar de ser estudos difíceis, a gente vê que a palavra de Deus esclarece em nossa mente, em nosso coração, qual é a verdade, né? O nosso assunto de hoje é necromancia e culto aos ancestrais. Praticada desde os tempos antigos, a necromancia é uma forma de convocar os supostos espíritos ativos dos mortos para obter conhecimento, muitas vezes sobre eventos futuros. O culto aos ancestrais, por sua vez, é o costume de venerar os ancestrais falecidos, visto que ainda são considerados familiares e cujos espíritos podem, acredita-se, influenciar os assuntos dos vivos. Essas práticas pagãs podem ser muito atraentes para aqueles que acreditam em uma alma imortal e que também sentem falta de seus entes queridos falecidos. No entanto, isso é uma mera teoria pagã. Tudo isso é paganismo. Não tem nada a ver com base bíblica. Tudo isso é algo que não te leva para a verdade, que não te leva para a salvação. A Bíblia afirma claramente que todos os espíritos médios, feiticeiros e necromantes na antiga teocracia israelita eram abomináveis ao Senhor. Então você vê que naquela época os israelitas, que era o povo de Deus, eles tinham que ter como abominável a necromancia e os cultos ancestrais, pois Deus disse: maldito é aquele que consultar os mortos. A Bíblia nos é muito clara com isso. Mais de 2 séculos depois do tempo de Israel, no Egito, Isaías escreveu: quando disserem a vocês, consultem os médios e os adivinhos, que censuram e murmuram, será que um povo ou um cristão de Deus, um filho de Deus, e não deveria, ao invés disso, consultar ao Senhor? Pense bem. Será que em vez de você consultar os mortos que nada sabem, não é melhor consultar a Deus? É essa a verdade que Deus nos chama. Mas olha bem, o pensamento mais triste de todos é de que, sob sua enganosa influência, os seres humanos terão uma forma de piedade sem ter verdadeira ligação com Deus. Vê como é forte esse texto. Como Adão e Eva, que comeram o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, muitos estão agora se alimentando com os enganosos bocados do erro. Não é possível que um cristão possa acreditar nessas mentiras que pregam, que a alma é algo imortal. Deus abomina todas essas coisas. E como eu disse ontem, por mais sincero que você seja, a mentira sempre será mentira. E se você acreditar fielmente numa mentira, ela não passará a ser verdade. Muito contrário, ela continuará sendo mentira. Isso é muito perigoso. Nessa época degenerada, Satanás mantém controle sobre os que se afastam do que é correto e se arriscam em seu território. Sobre eles, ele exerce sob seu domínio de maneira alarmante. Então precisamos ter um cuidado muito grande com isso. Nós não podemos ser dominados por Satanás, porque Satanás ele não perderá tempo. Mas vamos ver na luz bíblica o que nos diz sobre a necromancia e outras coisas. Você pode ir no livro de Levítico, lá no capítulo 19, no versículo 31. Olha o que diz a palavra de Deus: não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos. Não os procureis para serdes contaminados por eles.
Fique atento. Deus os abomina. Mas ainda há outro texto, no capítulo 20 de Levítico, no versículo 6. Olha o quanto é forte isso. Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros, para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do meu povo. Meus irmãos, esse é um assunto que hoje é muito badalado. O espiritismo hoje, ele é fortemente colocado na frente das pessoas em todo o mundo. O espiritismo é algo que cada vez cresce mais em meio à humanidade. Mas a gente vê que a luz bíblica, a palavra de Deus, a vontade de Deus diz que isso é um engano fatal. Olha bem, ó, o engano pelo qual o espiritismo atrai as multidões é seu suposto poder de remover o véu do futuro e revelar às pessoas o que Deus ocultou. Agora eu te pergunto, se realmente essas pessoas que falam que sabem do futuro fosse verdade, você não acha que elas seriam todas mega milionárias? Que elas saberiam como adquirir bens para o futuro? Isso é um grande engano. Somente Deus sabe do futuro. Você não deve ficar consultando adivinhos, cartomantes, espiritismo, todas essas coisas más, que na verdade são totalmente contrárias à palavra de Deus. Quando você quer consultar e você tiver alguma dúvida, vá até Deus. Por que é que você vai beber a água do riacho se você pode tomar na fonte? Lá não estará contaminada, mas no rio ela já vai estar contaminada. Pense bem nisso. Use a palavra de Deus, use a sua oração, peça a Deus o entendimento e a sabedoria. Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Senhor, porque a sua palavra é a palavra da verdade e a palavra da salvação. Obrigado porque tem iluminado a nossa mente, o nosso coração, e soubemos qual é a sua verdade e o que devemos crer e o que devemos saber, Senhor. Que a sua luz sempre brilhe em nossa mente e nosso coração para que tenhamos o entendimento e que para isso também possamos levar a sua verdade para outras pessoas. Pedimos que nos perdoe, em nome de Jesus. Amém.